Eu vou começar o tratamento a partir de um gancho oferecido pelo próprio filme, né, que nós vimos agora no período anterior. E esse gancho diz respeito exatamente à eventual, né, inter-relação entre os dois temas, tortura e direitos humanos. Tortura, terrorismo e direitos humanos, né? Na verdade, tratar cada um deles de maneira justaposta, separada, não seria possível nesse tempo e não seria uma abordagem suficientemente rica, crítica e profunda que a gente pretende atribuir aqui. Eu quero, portanto, começar por esse gancho, né? Pela afirmativa de que vou tentar tratar os dois temas como a partir da sua inter-relação histórica, concreta, verificada sobretudo nesse século XXI. Quero dizer também, especialmente para os meus alunos de Relações Internacionais, que hoje vocês conhecerão a minha versão matutina, né? Que é, como vocês perceberam, bastante diferente da minha versão noturna, e a minha versão transmitida online também, que é uma outra coisa que é tão importante ou mais do que o primeiro aspecto para justificar a minha postura aqui nesse momento, tentativa pelo menos de compostura, né? Então, jovens, quando nós abordamos essas duas temáticas, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é distinguir o nível diferenciado de tratamento que o direito internacional oferece para cada uma delas. Me parece bastante importante localizar, identificar que o tema do terrorismo ou das definições em torno do terrorismo é um tema bastante mais polêmico e politizado no plano do direito internacional do que o tema da tortura. Veja bem, eu não estou dizendo que o tema da tortura não seja um tema polêmico nem politizado. O que eu estou dizendo é, do ponto de vista das definições formais normativas, né, do que está lá escrito no direito internacional, não houve, né, sobretudo até o início do século XXI, maiores dificuldades de se alcançar alguns parâmetros, definições e consensos. No campo do terrorismo, houve mais dificuldades no tema do terrorismo. E aí eu queria apontar alguns aspectos sobre isso. Vamos lá. Quando a gente fala, e eu vou começar tratando do terrorismo, para rapidamente passar para a abordagem da tortura, quando a gente fala em terrorismo e do seu tratamento no direito internacional, a primeira grande informação com a qual nós devemos ficar é que não foi possível, talvez não seja possível, talvez não seja desejável, é um tema que eu deixo pendurado para o nosso debate presente e futuro, uma definição consensual sobre terrorismo em abstrato e, ainda mais dramaticamente e provavelmente ainda de forma ainda mais importante, organizações terroristas. Ok? O que o direito internacional nos oferece são algumas definições de determinados atos específicos como atos terroristas. E essas definições gozam de um consenso bastante importante no plano internacional. Portanto, essas definições elas não são uma mera imposição unilateral dentro desse sistema internacional, mas são definições pontuais, né, sobre determinadas atividades específicas, né, como eu vou mencionar. Então, vamos lá. Especialmente depois do 11 de setembro, no plano internacional,
a gente teve uma certa aceleração de resoluções do Conselho de Segurança, principalmente, da Assembleia Geral das Nações Unidas, algumas ações e programas de algumas agências vinculadas às Nações Unidas, com o objetivo de combater o terrorismo. Então, a gente tem, logo no dia 28 de setembro, né, uma resolução que cria um comitê antiterrorismo, né, e que reforça, sobretudo, mecanismos de controle no tema do financiamento das atividades dessa natureza, né. A gente tem outras decisões do próprio Conselho de Segurança, como, por exemplo, em 2004, uma que exige que os Estados interrompam qualquer apoio a agente não estatal para desenvolvimento, aquisição, posse, transporte, transferência de armas nucleares. Né? Isso não era permitido pelo direito internacional antes, mas há uma resolução que explicita, que exige que os Estados tomem essas providências, ou seja, agentes não estatais, né, sem armas nucleares. Né? A gente tem programas, né, nós verificamos a existência de programas, desenvolvimento de programas do UNODC, né, que é exatamente vinculado à questão da segurança, vocês já ouviram falar aqui por conta de outros temas. O seu projeto global contra o terrorismo de 2002 é um projeto, são programas de ação, de apoio nessa área. E temos medidas e normas jurídicas no âmbito de diversas agências no sistema ONU. Então, agências como a Agência Internacional de Energia Atômica, a Organização da Aviação Civil Internacional, a própria Organização Marítima Internacional. Né? Cada uma dessas agências proporcionou discussões, intervenções, atividades, programas de combate ao terrorismo. E a Assembleia Geral começou a concluir algumas convenções voltadas para esse tema do terrorismo, ainda que haja maiores dificuldades, como eu disse, na criação, na existência e, sobretudo, na ratificação generalizada de uma grande convenção contra o terrorismo que possa produzir uma definição geral plenamente aceita pela comunidade internacional. As polêmicas giram em torno não apenas da definição de que atos, né, mas que contextos, que situações podem ser configurados como atos terroristas. Por exemplo, uma polêmica importante, atos de Estado podem ser considerados atos terroristas, sim ou não? Né? Em que contextos? Né? A quem deve caber a possibilidade de atribuir a chancela, a designação de organização terrorista? Esse é um problema importante para a comunidade internacional. Que consequências jurídicas isso teria? Então, há uma série de questões que permanecem bastante em aberto nesse terreno. Eu vou chamar a atenção de vocês para o fato de que vocês encontram com facilidade as convenções e alguns protocolos adicionais vinculados ao tema do terrorismo. Quando vocês observarem essas convenções, primeiro, historicamente, vocês vão perceber que elas se desenvolvem, sobretudo, a partir dos anos 60, elas têm antecedentes no âmbito da Liga das Nações, né? Já nos anos 30, se chegou a aprovar uma convenção geral contra o terrorismo, mas essa convenção geral ela nunca chegou a ter as ratificações necessárias e entrar em vigor. Né? Mas é apenas a partir dos anos 60, portanto, no âmbito das Nações Unidas, que vão se desenvolver e vão se aprovar algumas convenções pontuais sobre esse tema, como eu havia dito. Quando vocês olham a lista desses instrumentos, né, alguns destacam 12, alguns destacam 14, 15 convenções como as mais importantes, vocês vão perceber que, por exemplo, há um grande número de convenções especificamente vinculadas, desde os anos 60, a aeronaves. Né? Há várias convenções sobre sequestro de aeronaves, tomada de reféns, né?
atentados contra a segurança de aeronaves. Então você tem uma série de convenções sobre esse tema, né? A de 63 é sobre esse tema, né? A de 70 é sobre esse tema também, complementada agora em um protocolo de 2010, né? Em 73, mais uma vez, a gente tem uma série de convenções que são vinculadas basicamente a esse tema. Como vocês todos sabem, a prática do sequestro de aeronaves e de tomada de reféns, ela é uma das mais significativas do ponto de vista, pelo menos, da visibilidade política e de situações consideradas dramáticas no período pós Segunda Guerra Mundial. Então tem uma série de episódios importantes que vocês devem conhecer vinculados a esse tipo de situação, né? Há algumas outras convenções. Bom, e sobre as aeronaves, vale dizer que, muito recentemente, né, já em 2010, por exemplo, e para chamar atenção para algo que é importante para o tema desse curso, que é a questão dos crimes internacionais, há uma convenção que criminaliza especificamente o uso de aeronaves como armas, né? O uso de aeronaves civis como armas, né? Na verdade, uma criminalização que tem um efeito simbólico e um eventual efeito para a modalidade tentada, já que, normalmente, o uso da aeronave civil como arma está diretamente relacionada a atentados suicidas, né? Em que não há sobrevivência dos diretamente envolvidos. Mas você pode ter outros níveis de envolvimento, pessoas que proporcionam essa utilização, né, que organizam esse tipo de utilização da aeronave como arma, e essa pessoa incidir nesse crime internacional previsto por essa convenção, que prevê também, por exemplo, a utilização de uma aeronave civil para lançar armas biológicas, químicas ou nucleares. Então, imagina uma situação em que uma aeronave civil é sequestrada ou utiliza sua fachada de aeronave civil, é um voo civil normal, e, na verdade, essa aeronave é utilizada para lançar esse tipo de arma que é mencionada aqui nessa convenção, as armas químicas, as armas nucleares e as armas biológicas. Então, isso está explicitamente criminalizado por essa convenção de 2010. Há uma convenção de 2005 que fala da supressão de atos de terrorismo por armas nucleares. Ela é específica sobre esse tema, né? E em 99, mais uma vez, uma convenção sobre a questão do financiamento das atividades terroristas, ainda que haja essa grave dificuldade de definição, como eu mencionei. Então, o que a gente vai encontrar, como eu disse? Uma série de convenções pontuais, muitas sobre aeronaves, sobre navios também, tomada de sequestro, tomada de reféns em navios. Então a gente também tem isso, né? E algumas convenções mais sobre atividades mais específicas, né? Com um nível razoavelmente importante de ratificações. Então, o problema não é, nesses casos, dessas convenções já realizadas, obter o consenso formal dos Estados, né? Não é essa a dificuldade principal, como a gente pode observar ou supor. Bom, e eu termino essa parte, essa menção, essa chamada de atenção geral para o quadro sobre o terrorismo, com a retomada daquela preocupação inicial que eu mencionei. A grave dificuldade que há em se estabelecer um consenso sobre o terrorismo em abstrato, o que delimita o terrorismo, né? Você não pode dizer que é a violência, né? Você não pode dizer que é simplesmente a violência política, você não pode dizer que é simplesmente porque há outras manifestações importantes
às quais normalmente é atribuído o caráter de terroristas, né? Você não pode dizer que simplesmente a violência política não estatal, né? Porque não há um consenso sobre isso, porque isso deixaria de fora uma série de atividades produzidas ou patrocinadas pelos Estados. Então, há dificuldades nessa definição abstrata e na construção de uma definição geral. E o tema mais importante para o qual eu chamei a atenção. Os Estados, né, os Estados Unidos, né, o Reino Unido, outros Estados, têm suas listas, muitas vezes longas, sobre organizações que consideram terroristas. Essas organizações que fazem parte dessa lista, né, parte delas é publicada normalmente, você encontra na internet, né? A primeira coisa que chama a atenção sobre essas listas do que seriam organizações terroristas é o fato de serem listas altamente voláteis. Então você tem organizações que entram e saem dessas listas de acordo com movimentos políticos conjunturais, né? O julgamento sobre o que seriam organizações políticas por cada um desses estados é um julgamento, evidentemente, muito informado pelas suas próprias razões políticas em cada momento, em cada conjuntura, né? É curioso que, ao colocar uma organização no rol de organizações terroristas, em geral, isso está implicando que aquele Estado não se dispõe a negociar com aquela organização e que aquele Estado se dispõe a combater aquela organização. Isso formalmente falando. Abaixo da linha da formalidade, normalmente isso também significa que esse Estado pode estar disposto a flexibilizar o cumprimento das normas internacionais no combate àquela organização. Esse é um elemento importante, né, para a gente ter em conta. O que acontece às vezes é que em determinadas situações, aquela organização que aparece naquela lista, ela pode passar a ser, numa mudança de conjuntura, ou um aliado eventual, ou um ator com o qual se sente a necessidade, ou se vê como mais interessante negociar, em vez de combater diretamente, dentro de uma mudança de conjuntura de uma determinada área regional de intervenção daquele Estado. Isso faz com que determinadas organizações entrem e saiam dessa lista. Uma coisa importante também a dizer sobre essa lista, além do seu caráter sazonal e eventualmente flexível, estou falando das listas dos estados, né, nacionais, como sobretudo as listas produzidas por Estados Unidos e pelo Reino Unido. Uma coisa importante a dizer é que frequentemente essas listas incluem, esse rol, ele inclui organizações políticas bastante complexas que eventualmente representam, de uma maneira ou de outra, com todas as mediações que possam existir aí, determinados grupos étnicos ou religiosos ou regionais com poder, muitas vezes, efetivo sobre determinadas regiões, né? Eu sempre dou o exemplo do Hezbollah. O Hezbollah faz parte de diversas coalizões de governo no Líbano. O Hezbollah corresponde ao governo efetivo de certas áreas territoriais no Líbano. Quando você coloca o Hezbollah como uma organização terrorista, bem, vocês podem imaginar o tipo de problema que isso gera do ponto de vista das relações com aquela região, com aquela população, com aquelas, né, com aquelas formas organizativas que estão ali colocadas, né? Por quê? O problema da tentativa de identificar organizações terroristas é sempre o problema além do caráter conjuntural da avaliação política, da grande exterioridade do avaliador, que muitas vezes tem dificuldades honestas ou interesses concretos e não perceber que aquilo que você coloca um nome, você diz que é uma organização, inclui muito diferenciados níveis de participação de atividade, né? Então, eu sempre dou esse exemplo, porque é um exemplo que fica fácil de compreender, que é o fato de que o Hezbollah
ele, além de participar, né, além de estar no parlamento, participar de governo, né, ele, em determinadas regiões, é ele que administra o hospital, a creche. Né? E aí? A organização é terrorista, então todo mundo é terrorista? Né? A tia da creche é terrorista também? Porque se é, a gente tem que tomar, né, determinadas providências do ponto de vista jurídico ou até político sobre isso. Né? Esse é um problema, né? Esse é um problema, porque muitas vezes, numa leitura superficial, a gente pensa na célula, né? Naqueles 3 caras que se reúnem ali e que, né, tramam atentados que matarão pessoas inocentes por todo mundo. Só que quando você vai para essa classificação, você percebe que há uma complexidade bastante maior nesse terreno. Então, na verdade, sobre a questão das organizações terroristas, deixo no ar a pergunta, assim, se não apenas sobre as dificuldades, mas será que é desejável encontrar uma... Será que é possível? 1, 2, será que é desejável que haja um poder com a capacidade de carimbar as diferentes formas de organização da sociedade humana, umas como terroristas e outras como não? Ou, na verdade, nós temos que fazer aquilo que o direito penal, liberal, né, já tenta fazer, com vários problemas e críticas, sem dúvida nenhuma, há algum tempo, que é identificar não os conglomerados, mas identificar quais são os atos, quais são as atitudes objetivas que devem ser consideradas como crimes. Não é isso? Né? Ou seja, o ato é um ato criminoso. Né? Aquele ato é um ato criminoso. Nesse sentido, já há alguns parâmetros. Né? Você já pode dizer que o ato de colocar uma... Não tem brecha jurídica sobre isso no direito internacional. O ato de colocar uma bomba no lugar público com a finalidade de matar civis, este ato, nós já temos elementos, né? Uma convenção, se faltasse o costume, se faltassem outras convenções mais antigas, há uma convenção de 97, por exemplo, que fala especificamente sobre isso. Então, esse ato não tem brecha, não tem problema jurídico sobre isso, é problema político. Esse ato é um ato antijurídico para o direito internacional. Não está protegido pelo direito internacional. Ele está apontado como um ato antijurídico, indesejável, a ser combatido e a ser penalizado. Então, sobre isso não tem brecha, não tem cobertura no direito internacional para esse ato. Daí, reforça o questionamento. Né? Faz sentido, é desejável ou serve a fins políticos conjunturais esse rol, né, essas listas de organizações que seriam consideradas como organizações terroristas, não é isso? Bom, o tempo voa, né? Queria tratar mais diretamente agora do tema da tortura. Né? A gente pode afirmar que existe um direito humano a não ser torturado e não ser sujeito apenas a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Esse direito humano está inscrito de maneira clara em diversos instrumentos do direito internacional. Eu vou mencionar alguns. Esse direito humano a não ser torturado, nem sujeito apenas a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, ele não apenas está inscrito de forma clara e positivada no direito internacional, como ele faz parte de um pequeno rol sobre o qual há bastante consenso de direitos que nós chamamos de direitos intangíveis. Por que direitos intangíveis? Porque são direitos que não podem ser suspensos em nenhuma hipótese, em nenhuma situação, sob nenhum pretexto, e direitos cuja área de abrangência não pode ceder nem mesmo frente à realização de outros direitos. No caso da interdição da tortura como direito humano, é importante notar que
embora ela esteja no mesmo patamar que o direito, como direito intangível, do que outros direitos, como o direito à vida, como o direito de não ser tornado escravo, por exemplo, é importante salientar que, do ponto de vista conceitual, né, se nós colocarmos lado a lado a não tortura e a não interrupção da vida, o que está protegido pelo direito internacional como não tortura é a não tortura. O que está protegido pelo direito internacional como não interrupção da vida é a não interrupção arbitrária da vida. Então, está claro isso? Então, assim, a interrupção da vida, né, por um ato externo, ela é banida pelo direito internacional, mas há algumas situações em que ela não é ilegal, como todos vocês sabem, né? Situação como uma situação de legítima defesa, por exemplo, né? E o direito internacional não baniu ainda, embora haja várias regras e processos e discussões, mas o direito internacional não baniu ainda de forma completa, total, a própria pena de morte. Tá certo? Então, quando eu falo o conceito, a definição, não interrupção da vida, eu preciso alertar que ela sofre algumas exceções para a gente apontar o conteúdo que é protegido pelo direito internacional. Quando eu falo em não tortura, em não ser torturado, não há exceções, né, nesse sentido. Não há situações excepcionais, né? Então, a gente pode notar que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 5º, fala explicitamente: ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no seu artigo 7º, diz que ninguém poderá ser submetido a tortura, nem apenas a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Será proibido, sobretudo, submeter uma pessoa, sem seu livre consentimento, a experiências médicas ou científicas, né? Então é importante perceber que o Pacto de 66 ele amplia essa proteção. A Convenção Americana, o Pacto de São José da Costa Rica, de 69, estabelece no seu artigo 5º o direito à integridade pessoal. Toda pessoa tem direito de que se respeite a sua integridade física, psíquica e moral. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem apenas a tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. O mencionado, né, artigo 3º comum das Convenções de Genebra, né? Os alunos de RI sabem de cor esse artigo, inclusive gostam de conversar sobre ele em situações sociais. Então, se vocês convidarem eles para alguma festa, confraternização, não estranhem se eles puxarem assunto sobre isso. O artigo 3º comum das Convenções de Genebra estabelece que, pegando um trechinho do artigo, para esse efeito, são e manter-se-ão proibidas em qualquer ocasião ou lugar relativamente às pessoas acima mencionadas. No caso, as pessoas não está se referindo às pessoas que estão fora de combate. E um prisioneiro de guerra é alguém que está fora de combate. Não é alguém que está detido, é alguém que está fora de combate. Né? As ofensas contra a vida, a integridade física, especialmente o homicídio, sob todas as formas, mutilações, tratamentos cruéis, torturas e suplícios. A tomada de reféns, as ofensas à dignidade das pessoas, especialmente tratamentos humilhantes e degradantes. Ele explicita a proibição dos tratamentos humilhantes, né, e degradantes. Esse é apenas um trecho do artigo 3º comum, que Bush Jr. considera muito vago. Mas, apesar disso, a ele tem sido dado consequências importantes no plano do direito internacional. E aí, para puxar um pouco para o tema geral desse nosso curso aqui, que são os crimes internacionais. O Estatuto do TPI. No seu artigo 7º, o artigo 6º define genocídio. Né? No seu artigo 7º, o Estatuto do TPI fala em crimes contra a humanidade. Né?
E aí diz, para efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado e sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. E prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave em violação das normas fundamentais de direito internacional. F. Tortura. Especificamente destaca a tortura como crime contra a humanidade nesse quadro do Estatuto do TPI. Portanto, um crime de competência material do Tribunal Penal Internacional. Né? E explica o que é a tortura. O Estatuto de Roma, o Estatuto do TPI, ele é uma convenção que, digamos, talvez na esteira, no trauma de algumas tentativas de desvio de finalidades de convenções anteriores por tentativas de esvaziamento interpretativo dos significados, né, do que está ali protegido, é muito vago. Né? O Estatuto do TPI é um pouco mais detalhado, né? Ainda que, obviamente, não consiga nunca uma norma, muito menos uma norma internacional, dar conta de todas as possibilidades de discussão acerca da sua interpretação e significado depois. Né? E aí ele diz, por tortura, entende-se o ato por meio do qual uma dor ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma pessoa que esteja sob custódia ou o controle do acusado. Este termo não compreende a dor ou sofrimentos resultantes unicamente de sanções legais inerentes a essas sanções ou por elas ocasionadas, ou seja, a prisão, a privação da liberdade pura e simples. Né? Isso não está definido aqui no Estatuto, mas aquela outra situação anterior, sim. Né? Também no caso dos crimes de guerra, né, o próprio Estatuto do TPI menciona as violações graves às convenções de Genebra, né, de 49, a saber, qualquer um dos seguintes atos dirigidos contra pessoas ou bens protegidos nos termos da Convenção de Genebra que for pertinente. Aí vem listando os atos dos crimes de guerra. E nessa lista menciona o homicídio doloso e menciona tortura ou outros tratamentos desumanos, incluindo as experiências biológicas. Portanto, a tortura está proibida pelo Estatuto do TPI, tanto como crime contra a humanidade, como crime de guerra. Né? E expandida essa proteção para crimes que não sejam de índole interna, para conflitos que não sejam de índole internacional. Certo? Portanto, quando nós falamos dessa proteção aqui, dessa criminalização da tortura, nós não estamos falando apenas dos conflitos internacionais. Além todos esses exemplos que eu mencionei, né, e a gente deve pensar por que o sistema repete tantas vezes, protege de um jeito, protege de outro, né? Protege em outra convenção, protege... Aí a Convenção dos Direitos das Crianças, por exemplo, que eu não destaquei aqui, protege as crianças contra a tortura. Né? Ele diz todo ser humano, depois ele diz as crianças não podem ser torturadas. Ele volta a esse tema, né, frequentemente. E não deve ser por acaso que ele volta a esse tema frequentemente. Né? É porque existe, porque é importante, porque a previsão anterior sozinha não conseguiu dar conta, né? O problema persiste, né? E por isso o tema retorna na configuração de novos instrumentos a cada vez. Os principais pactos e convenções regionais de direitos humanos, a Carta Europeia, a Carta Africana, né? Falam da interdição da tortura, e há uma grande convenção específica sobre a qual vocês já devem ter ouvido falar. A Convenção contra a Tortura e Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes, de 1984. Essa convenção é um caso importante de convenção de direitos humanos que foi ratificada pelos Estados Unidos. Tá? Ela tem um nível de ratificação bastante elevado, e entre os estados que a ratificaram está o Estado norte-americano. Tá bom? Então é importante destacar isso. Eu digo isso porque, não por acaso, pela importância política dos Estados Unidos para o desenvolvimento de qualquer tema, obviamente, mas também pelo fato de que eles não são signatários de algumas convenções internacionais importantes de direitos humanos,
como, por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, para dar um exemplo bastante eloquente de um pacto que tem uma adesão bastante elevada, né, no plano internacional, ou mesmo da Convenção Americana. Aquela convenção, o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos de 69, não conta com a adesão dos Estados Unidos. Né? Então, para dar um exemplo, talvez bastante chamativo. Né? Então, é importante destacar que eles fazem parte da Convenção contra a Tortura de 84, né? Que basicamente começou a entrou em vigor efetivamente a partir do início dos anos 90. Né? Bom, o que é importante dizer sobre essa convenção? É um instrumento que não apenas e simplesmente interdita a tortura, diz que ela não deve ser feita, realizada, produzida. Né? A Convenção de 84, ela estabelece uma série de normas e obrigações para o Estado. Diz que o Estado deve tomar medidas no plano legislativo, administrativo, judicial, de qualquer outra natureza, para combater a tortura. Estabelece que o Estado não pode enviar, usa vários verbos, né, para cercar para todas as possibilidades. O Estado não pode enviar alguém para um outro Estado ou lugar no qual haja a fundada suspeita, né, de que essa pessoa será submetida à tortura ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. E isso, por exemplo, tem uma implicação direta com uma das situações importantes do século XXI, mencionada ali no filme, que é a situação das chamadas extradições extraordinárias ou rendições extraordinárias, que é aquela situação em que a pessoa é sequestrada em algum lugar e levada para uma prisão secreta, né? No qual essa tortura vai se realizar fora dos olhos das instituições e outras formas de possível controle e limitação do poder. Eu digo implicação direta porque quando um Estado, como aconteceu no caso de alguns Estados europeus, né, incluindo Estados com compromissos, né, formalmente claros sobre direitos humanos, como a Suécia, como a Alemanha, como Portugal. Quando um Estado autoriza a utilização do seu aeroporto e do seu espaço aéreo por voos que, sabidamente, estão levando, entre aspas, suspeitos de terrorismo para essas prisões secretas ou para outras formas de prisão deslocalizada, esse Estado sabe perfeitamente, e essa crítica, ou autocrítica, se a gente puder dizer assim, foi feita pela União Europeia a posteriori, esse Estado sabe perfeitamente que está, muito provavelmente, contribuindo para que essa pessoa seja submetida à tortura. Então é preciso deixar claro que a obrigação do Estado não diz respeito apenas quando ele tem uma situação visível e evidente de tortura. Mandar alguém para uma situação em que é provável que haja essa situação de tortura é ser responsável também por essa tortura. Né? Então é importante que se diga isso, e isso está previsto na própria Convenção. Um outro aspecto que está na Convenção é que o Estado se obriga a que todo ato de tortura, né, seja considerado crime segundo a sua legislação penal. E a Convenção estabelece, para simplificar, né, e fundir os artigos 5º e 7º principalmente, a Convenção estabelece a jurisdição universal sobre o crime de tortura. Então ela diz basicamente o seguinte, que se o Estado detém alguém, né, ou tem sob sua jurisdição alguém que cometeu tortura, ele faz uma de duas coisas. Ou ele extradita essa pessoa para onde ela possa responder por esse crime de tortura, tá certo? Se houver um pedido de extradição, por exemplo, ou caso isso não seja possível por
por alguma razão, esse Estado, ele próprio procede a esse procedimento judicial e a essa eventual punição. Então, a Convenção estabelece, ela clarifica, né, a tortura como um crime de jurisdição universal. Isso produziu alguns efeitos curiosos, né, que implicaram que, por exemplo, alguns juízes de alguns estados tenham ameaçado com a ordem de prisão altos representantes, ou melhor, altos ex-representantes dos Estados Unidos. O Rumsfeld sofreu processo em um ou outro país, se eu não me engano, na Itália, enfim, algum processo chegou a se desenvolver contra ele. E o Bush Júnior deixou de visitar a Suíça há alguns anos atrás, uns 2 ou 3 anos, depois que ele lançou o seu livro, né, em que ele admite ter autorizado aquelas práticas de tortura. Ele foi mais longe no livro do que ele já tinha ido ao final do seu mandato. E aí um juiz na Suíça indica o seguinte, dá sinais, né, ou há sinais, informações de que aquela visita poderia gerar uma ordem de prisão. É claro que é uma coisa que nos deixa um pouco atordoados, né, a imagem de uma eventual ordem de prisão contra um ex-chefe de Estado dos Estados Unidos. No entanto, né, é importante dizer que a simples discussão dessa possibilidade, ela é um retrato, uma expressão da consideração da tortura como um crime de jurisdição universal, né? Uma coisa importante, né, sobre a questão da extradição, eu não sei o que vocês sabem, conhecem sobre extradição, mas para simplificar, a Convenção ela diz que os Estados partes sempre vão considerar a tortura como um crime extraditável, né, em primeiro lugar. Olha só, o Estado ele não pode mandar alguém para algum lugar em que essa pessoa vai ser torturada, ok? Mas o Estado deve sempre considerar que a tortura é um crime extraditável. É claro, ele só não pode extraditar se ele achar que esse acusado de tortura vai ser torturado no lugar para onde ele vai ser mandado, né? Mas não quer dizer impunidade, porque aqui estabelece que aquele Estado no qual esse indivíduo está tem essa obrigação de prosseguir, né, essa pretensão punitiva contra esse indivíduo. E uma coisa que é importante é que essa convenção ela diz, bom, se os Estados não tiverem tratado de extradição entre si, ou não tiverem tratado de extradição que fale sobre a tortura, essa convenção já serve como esse tratado, não precisa fazer outro. Então, se Brasil e, né, qualquer país do mundo não tem entre si um tratado de extradição, mas há um caso de tortura entre esses dois países, e eles são parte da convenção, a convenção serve como esse tratado de extradição. Tá certo? Portanto, pode haver essa extradição do brasileiro torturador, né, que está em outro estado, ou do estrangeiro torturador que está no Brasil, né, o acusado de tortura nesse caso, ou condenado por tortura. Agora, é importante também frisar que a Convenção estabelece que sempre tem que haver um mecanismo pelo qual qualquer indivíduo possa fazer uma denúncia, uma queixa de tortura, né? Isso é absolutamente crucial como medida preventiva. Se não houver esse mecanismo, né? Se esse mecanismo não estiver presente, não estiver assegurado, o combate à tortura vai ser muito, muito difícil sempre. Estabelece que o Estado tem a obrigação de ensinar e informar sobre a proibição de tortura, e a gente deve destacar sobre a realidade de inúmeros estados, inclusive do nosso, ainda temos dificuldade de levarem uma formação sólida sobre direitos humanos, até mesmo para os nossos agentes mais que precisam disso de maneira mais óbvia, né, e direta, que são os agentes que cuidam da realização de direitos, da segurança pública, né? É muito fraco o ensino de direitos humanos nesses cursos de formação. Quando existe, ele é muito ligeiro. Frequentemente, esse módulo de 3 horas sobre direitos humanos, né,
ele é lecionado não necessariamente por pessoas, né, mais vinculadas a essa temática e a essa formação. Então, é muito frágil o nosso cumprimento desse requisito de formação nessa área, né? Importante destacar isso, a gente percebe como é que isso faz diferença depois na prática, né? Bom, para terminar de falar sobre a convenção, eu vou dizer o seguinte: a convenção, ela cria um comitê. Como várias convenções de direitos humanos, como vocês devem saber, a preocupação fundamental é não apenas a norma em abstrato, ou seja, simplesmente dizer que existe aquele direito, que aquela determinada prática está permitida ou interditada, mas a preocupação de se criar algum mecanismo de efetividade sobre essa prática. A convenção, ela cria o seu comitê. Esse comitê é composto por 10 peritos eleitos em voto secreto pelos estados integrantes da convenção, com mandatos, né? Portanto, eles têm uma periodicidade, uma renovação. E uma coisa importante de se dizer é que esse comitê ele recebe os relatórios periódicos dos estados. Os estados apresentam relatórios periódicos a esse comitê. O trabalho do comitê, que vai fazer aquele trabalho tradicional de receber as informações, de buscar interlocutores confiáveis, de colocar perguntas ao Estado, de fazer recomendações, o trabalho do comitê ele acaba tendo um peso, uma importância que não é uma importância punitiva, ele não tem um poder exatamente de punir pessoas ou os próprios Estados, né, a não ser o constrangimento político de um eventual relatório negativo para aquele Estado, mas ele tem, sobretudo, uma importância marcante referida à interpretação da convenção. Então, o comitê dá dinâmica a essa interpretação e dá, através de uma espécie de interpretação autêntica, combate às interpretações que visam esvaziar completamente de sentido esse direito previsto nessa convenção. Portanto, é importante chamar a atenção para o fato de que todas essas tentativas de esvaziamento de significado, algumas das quais retratadas pelo filme, né? Há inúmeras outras, né? Aquele Attorney General, né? Que está ali, que fica mudo naquele momento ali no parlamento norte-americano, né? Em algum momento ele propôs e outros, né? Propuseram redefinições de tortura para o comitê, né? Para o seu consumo interno, para o público, mas também para o próprio comitê, propuseram redefinições de tortura que diziam que a tortura, por exemplo, deveria ser algo equivalente à perda de um órgão vital, né? A perda de um membro ou de um órgão vital, né? A geração de danos físicos permanentes para o indivíduo, né? Definições de tortura que rebaixam tanto, que colocam o nível de proteção num patamar tão rebaixado que criaria menos constrangimento para aquelas situações sobre as quais alguns estados centrais, inclusive, tiveram que responder em inúmeras ocasiões, sobretudo no século XXI. E o Comitê contra a Tortura respondeu de maneira muito clara, desautorizando esse tipo de interpretação claramente esvaziadora de sentido dessa proteção e dessa convenção. Isso, do ponto de vista político, né, do ponto de vista da legitimação dos atos no plano internacional, é bastante relevante, a gente deve ter atenção a isso, ainda que a gente não deva ter a ilusão, obviamente, de que isso por si seja capaz de impedir a realização em si desses atos e circunstâncias. Mas o constrangimento, a deslegitimação, são aspectos do clima político que pode significar um ambiente de combate a esse tipo de violação dos direitos humanos. Eu queria destacar também, nesse âmbito, para chamar a atenção para a importância dos mecanismos, né, que há um protocolo adicional à Convenção contra a Tortura. Esse protocolo adicional, aprovado em 2002 e entrou em vigor em 2006, ele conta com a adesão
de 60 e poucos estados, né? Não é uma adesão tão elevada, mas já há vários outros estados que já anunciam a sua adesão para período próximo, e basicamente estados europeus, latino-americanos, alguns africanos, né? Nós notamos nós percebemos a ausência bastante clamorosa e notável dos estados da América do Norte e também dos estados asiáticos nesse protocolo, né? Nesse protocolo se estabeleceu um subcomitê de combate à tortura, e esse subcomitê ele utiliza uma possibilidade muito interessante, embora seja ainda bastante nova no âmbito do sistema de proteção universal, que é a possibilidade de visitas periódicas. É diferente do relatório que o próprio Estado faz, né? São visitas periódicas aos Estados. Então, esse subcomitê, eleito também pelos Estados que são parte do protocolo, ele tem o poder, a possibilidade, o dever de visitar os Estados, visitar os estabelecimentos de detenção permanentes, que não são apenas as penitenciárias, né? Que incluem os estabelecimentos de detenção de crianças e adolescentes, da área de saúde, né? Onde a tortura, obviamente, pode acontecer, né? Ele estabelece que esse comitê tem o poder de entrevistar pessoas, né? Deve ter o direito de entrevistar em liberdade, em segurança, indivíduos que estão nesse sistema, e esse subcomitê produz relatórios. Há uma brasileira aqui do Rio de Janeiro, que faz parte desse comitê, a Margarida Presburger, acabou de ser reeleita agora para mais 4 anos de mandato da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e esse comitê, inclusive, já visitou o Brasil. Visitou o Brasil há cerca de um ano, ou um ano e pouco, produziu um relatório sobre as situações de vulnerabilidade no Brasil. O comitê ele tem a função, basicamente, de... Ele é um fiscalizador colaborador, né? Ele faz relatórios, ele faz sugestões, ele indica problemas a serem resolvidos em diversos âmbitos, na legislação, na administração desses estados, para evitar as situações de vulnerabilidade frente à tortura. Bom, o tempo voou, obviamente, está quase, né, chegando ao fim. Eu, para tentar ainda ouvir alguma questão de vocês, eu vou tentar chamar a atenção rapidamente para um problema, né? Para um tema geral que me parece fundamental, que é o seguinte. Bom, no âmbito do direito, nós conseguimos, eventualmente, avançar em definições, eventualmente avançar em mecanismos, como eu disse, de fiscalização e controle, ainda muito insuficientes no plano internacional. Deixa eu só fazer uma observação importante sobre essa questão do subcomitê. O protocolo do subcomitê ele não só estabelece o subcomitê internacional, como estabelece para os estados a obrigação da criação de comitês deles próprios para fazer essa fiscalização. O governo, já foi aprovada uma lei federal, ainda não foi constituído o Comitê Nacional de Prevenção, mas alguns estados, e o primeiro que fez isso foi aqui, o Rio de Janeiro, conseguiram aprovar mecanismos de fiscalização com base nesse protocolo adicional. Como você deve imaginar, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, sobretudo quem tem alguma informação sobre a sua composição e a sua pouca familiaridade, né, com a defesa de direitos humanos, né, falando da composição mais geral da comissão, a pouca acessibilidade de alguns parlamentares para esse tema, né, é muito difícil aprovar normas concretas sobre isso. Mas o argumento, vejam vocês, né, para a gente não pensar que estamos numa discussão de pouca utilidade quando fazemos a discussão internacional. O argumento do protocolo internacional, que estabelecia a obrigação da criação dos comitês, foi decisivo para que a Assembleia Legislativa, com a grande má vontade de alguns parlamentares, aprovasse um mecanismo estadual de combate à tortura, né? Bom, pelo menos a autoridade moral do plano internacional ainda deixa alguns parlamentares que têm dúvidas menos à vontade para serem contra o combate à tortura, né? Ser contra o combate à tortura é uma coisa um pouco pesada de se assumir quando há
alguma atenção internacional sobre esse tema, especificamente no nosso país e no nosso Estado. O que eu queria chamar a atenção, para a reflexão de vocês, a gente não vai poder desenvolver isso, nós conseguimos, retomando aquilo que eu dizia, nós conseguimos no direito internacional prever, avançar algumas definições, avançar em alguns mecanismos, enfim. A questão fundamental, me parece, para os temas das políticas de enfrentamento a esse tipo de violação, dizem respeito ao seguinte. Trata-se de um mero desvio patológico, pontual e pessoal de conduta. Sabemos que o direito, as ordens jurídicas nacionais e a ordem jurídica internacional prevê responsabilização individual. Portanto, há o crime de tortura e há a responsabilização do indivíduo que tortura. É importante que isso seja dito, é importante que isso seja conhecido, é importante que cada agente, né, que esteja numa guerra ou numa atividade de segurança saiba que ele responde individualmente, independentemente das ordens que ele venha receber, né, acerca desse crime. Esse é um parâmetro que está estabelecido no direito internacional. A questão que se nos deve colocar, me parece, como muito importante para uma reflexão que vai além desse aspecto positivado, imediato do direito, né, explicitado pelo direito, é algo que é praticado tão reiteradamente, que é retomado tão recentemente, que é praticado no âmbito de políticas deliberadas de estados centrais que têm compromisso formal, explícito, identidade retórica pública com a defesa da dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos. Quando essa violação acontece, a gente pode realmente pensar, ou tratá-la, ou refletir sobre ela como um mero desvio patológico individual? A gente resolve esse problema condenando o soldado, né, ou a soldado que está lá na ponta e praticou aqueles atos de barbárie, tirou aquelas fotografias? Ou a gente precisa pensar em que estruturas de poder se valem dessa violação, que é a violação da interdição da tortura? Por que razões fazem isso? Que mecanismos de fundo estão presentes para a gente poder entender que esse tipo de prática permaneça e que esse tipo de prática, de uma maneira ou de outra, vá sendo... vá continuando a existir e vá sendo utilizada na busca de finalidades que são políticas. E, ao serem políticas, são também, frequentemente, finalidades eivadas e informadas por finalidades econômicas. Uma última coisa que eu quero dizer é a seguinte. Há ainda, em muitos países, e nós, infelizmente, não somos exceção sobre isso, uma cultura que faz com que uma parte da opinião pública, né, de alguma maneira, legitime a permanência desse tipo de prática, malgrado o compromisso formal dos Estados contra ela. Essa cultura ela é mantida, ela é criada por alguns mecanismos, né, de reprodução desse tipo de noção e de mecanismos estruturais de pobreza, violência e desesperança e de falta de atividade legal, né? Eu acho que é importante, quando a gente pensa sobre o tema da tortura, para finalizar, assim, dizer que há um argumento mais pragmático, que eu, obviamente, não posso deixar de lançar a mão na busca do objetivo, que é o combate a essa prática. Há o argumento mais pragmático, que há um argumento mais pragmático, que é a ineficácia da tortura. Me parece que, né, a razoabilidade aponta, ali foram entrevistados alguns agentes que apontaram nesse sentido, né, como ela é ineficaz.
como essas situações hipotéticas, né, para discutir eticamente a tortura, como elas são fantasiosas e pouco eficazes e pouco realísticas, né, fora das atividades do Jack Bauer. Né? Me parece importante chamar a atenção para outros argumentos, e entre eles dizer que a tortura, ela é um pouco resultado, mas um pouco causa também, de ver o outro, né, como algo completamente distinto de si. Né? O outro como inimigo, o outro como alguém com quem você não deve, não pode se identificar. E é muito impressionante como é que as mudanças de conjuntura histórica e política mostram como é que essa visão construída, como é que essa parte da sociedade que acredita, né, piamente que aquele que está sendo torturado merece essa tortura, ela pode perceber numa mudança conjuntural que, na verdade, aquilo não fazia sentido. Né? Se a gente pensar na realidade brasileira, a gente vai perceber que uma parte da classe média, por exemplo, nos anos 70, esteve absolutamente convencida de que os desaparecidos, mortos e torturados eram pessoas muito cruéis, perigosíssimas, né, que mereciam provavelmente tudo que estava se passando com eles. Uma boa parte dessas pessoas, né, se convence depois de outra coisa. Algumas dessas pessoas, e se a gente for buscar em pessoas com mais idade, a gente vai identificar, não vai ter dificuldade de encontrar, que teve gente que fez esse discurso em 1973 e votou na Dilma nas últimas eleições. Né? Porque a nova conjuntura fez perceber que aquela pessoa que estava presa, torturada, poderia ser uma representante política de uma determinada posição, de uma determinada proposta, naquele determinado momento. Né? Então, a construção do outro como inimigo a ser profundamente derrotado, mais do que morto, mas desmoralizado, destruído nas suas convicções, na sua capacidade de manter o seu foro íntimo, né? Ela é algo que é conjuntural, né? É algo que é produzido em determinadas conjunturas. E a última coisa que eu quero dizer, dentro dessa afirmativa final sobre a tortura, é que é muito difícil medir o quanto perdemos com a tortura. A gente consegue saber quantas pessoas foram mortas num determinado regime ditatorial, mas é muito difícil a gente medir o quanto de criatividade, inventividade, capacidade produtiva, capacidade questionadora, né, a gente perde para a tortura. Né? Eu, na universidade, tive a satisfação, na verdade, de conhecer várias pessoas que fizeram trabalhos bastante importantes, né, que são sobreviventes de tortura. Né? E é perceptível através delas e pelos depoimentos delas, né, primeiro, como essas pessoas, muitas delas, deram uma grande contribuição à sociedade brasileira depois dessa sobrevivência. Segundo, como algumas delas e outras que não estão ali, recuaram completamente a sua disposição para essa contribuição a partir dessa vivência da tortura. Portanto, é muito difícil medir o tamanho do prejuízo que a tortura pode causar num regime de repressão política. Né? Então, enfim, teria milhares de outras coisas para dizer, mas a gente já estourou o tempo em 3 minutos. E é isso. Não sei se dá tempo de responder alguma coisa. Acho que já acabou, né? Eu recebi uma pergunta aqui, eu só vou tentar rapidamente comentar. Essa pergunta é sobre a lei brasileira. Não há conflito entre a lei brasileira, veja bem, não há conflito entre a lei brasileira e a lei internacional, na medida em que a lei, em princípio, na medida em que a lei internacional, ela prevê que a lei nacional ela pode ser mais abrangente. Qual é a diferença? A lei internacional fala em agentes públicos, no sentido amplo. A lei brasileira fala em agentes públicos e agentes privados. Tá certo? Então, isso em si
formalmente não é um conflito. Agora, vejam como é que as coisas são na vida teórica e como é que as coisas são na vida prática. Eu sempre digo para os meus alunos, já ouviram eu fazer esse comentário várias vezes. Quando a gente olha que o sistema brasileiro utiliza essa ampliação da definição de tortura para agentes públicos e privados, e na prática ele só pune agentes privados, né? Então, vocês praticamente no Brasil só tem condenados por tortura babás e cuidadores de idosos. Eu sempre digo que no Brasil, segundo essas condenações, só as babás torturam. Né? Não há tortura para agente público no Brasil, só as babás torturam. Então veja bem, quando você tem uma ampliação e essa ampliação acaba virando um mecanismo, como acontece nesse caso, para desviar a atenção ou para não fazer a punição da tortura cometida por agentes estatais, como previsto na Convenção Internacional, a gente precisa se questionar sobre se não era melhor separar melhor as coisas. É óbvio que ninguém pensa que as práticas definidas como tortura por agentes privados não devam ser criminalizadas e combatidas, etc. Mas quando a gente verifica que a mistura dos assuntos acaba sendo uma forma de você não ter essa responsabilização dos agentes estatais, a gente deve refletir sobre se essa é a melhor maneira de fazer essa legislação. Sobre se isso não foi um tiro no pé, né, dessa legislação. Se ela não acabou criando um desvio de rota. Tá certo? Não sei. Se alguém tiver uma pergunta que possa ser respondida em 30 segundos. Não? Jovens, agradeço muito pela atenção de vocês, pela disposição de vocês de estarem aqui nessa manhã chuvosa, vendo um documentário tão pesado, com temas tão difíceis, e discutindo um assunto tão denso, tão difícil como esse. E agradeço muito pela atenção de vocês. Tá bom? Muito obrigado.